Bem-vindo à odontologia prática de hoje. Hoje eu vou te passar uma descrição de um caso clínico de uma classe 4, tá? Então eu vou te mostrando foto por foto, passo por passo, com um monte de dica totalmente prática, isso que é legal. Então a maioria das pessoas aqui no canal falaram que tem um pouco de dúvida de estratificação e algumas técnicas para estratificar. Então, como eu já falei aqui, não é uma receita de bolo, mas eu vou dar umas dicas para você identificar e você resolver os seus casos clínicos na prática muito facilmente, beleza? Mas primeiro então, curte esse vídeo aí, se inscreve no nosso canal, isso ajuda muito a me dedicar cada vez mais a esse canal, né? A passar essas dicas totalmente práticas, tá? Então eu vou mostrando aqui as imagens e depois eu vou colocar no final do vídeo todas as imagens desse caso clínico, a sequência clínica, beleza? Com a descrição. Então vamos lá, essa paciente, vamos aumentar aqui, ela fez um clareamento. E se você ver bem aqui, ó, esse dente, ele tem uma classe 4, olha lá, tem um amarelamento lá. Tem uma classe 4 bem extensa, né? E que estava incomodando a paciente. Já no planejamento foi feito o orçamento para ela realizar esse tratamento dessa classe 4, tá? Pois bem, foi realizado o clareamento, olha lá, o contraste de cores está bem evidente, está um amarelamento maior, né, tá? Como que eu faço para iniciar esse caso? Primeiro, você fotografou, você já identifica na imagem aqui, olha lá que legal, que essa paciente já tem um pouco de textura. Isso você já tem que identificar. Você já tem um pouco de textura e tem um degradê bem grande de cores, tá? Isso é bem importante, você identificar esse degradê de cor. Por quê? Porque vai ser importante na sua estratificação, beleza? Agora, como que eu vou fazer essa classe 4? Eu vou remover ela e vou fazer a mãos livres? Como eu vou fazer? Não, você tem que aproveitar a oportunidade. Você já tem a sua guia pronta aí. Ah, mas atrás não está bem adaptada. Você faz um leve acréscimo, seca bem, acrescenta em resina, faz um leve acabamento com disco e faz uma guia em boca, tá? Isso é bem simples, uma guia em boca, uma guia para classe 4. Tem um vídeo aqui no canal mostrando, você pode utilizar uma silicona de trabalho. Por quê? Porque ela é mais barata e mais rígida, tá? Fez a sua guia, você pode fazer um acabamento nela, pronto, você já tem a sua guia prontinha nesse caso. Você não precisa planejamento, você não precisa enceramento, você só vai fazer um acréscimo um pouquinho maior nesse atrás dessa guia de acréscimo em resina, para você fazer aquela guia de desoclusão incisal para você proteger a sua classe 4. Quem não viu, tem um outro vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição, para você fazer essa guia de proteção para a classe 4, beleza? Pois bem, então, e agora o que eu faço? Vou identificar a cor. Primeira coisa, antes de você começar a fazer o caso, faz a identificação da cor, olha lá. Sem antes desidratar, vamos mostrar aqui, ó, cervical, resinas de dentina, tá? Aqui na foto pareceu até que ficou mais clara, mas eu coloquei a A3 e a A2, porque já vou falar. A cervical, ela é mais saturada, como eu falei nesse caso, e ele vai clareando. Então eu posso nesse terço utilizar uma A3 de dentina e ir utilizando uma A2 para incisal, porque ela tem um degradê bem grande, né, tá? Beleza. Terço médio, utilizei uma resina, duas resinas para testar, uma cor A1 da Empress e da Pauific, e uma cor B1 na incisal aqui. E essa de incisal é a resina de efeito, que a gente estica ela para ver se nesse caso a gente vai utilizar. Aqui eu coloquei a Transopal
e vi que nesse caso a paciente tinha um desgaste incisal. Então eu não utilizo resina de efeito. Então, por isso que eu falei, não é uma receita de bolo. Tem vezes que você quer, eu vou utilizar uma resina transparente na ponta do dente aqui, vai ficar bem bonito. Olha, vou fazer uma opalescência muito linda aqui. Mas a paciente não tem opalescência. Por que você vai utilizar nesse caso? Você tem que descartar, você tem que se adaptar à técnica de estratificação para você acertar a cor, beleza? Essa é uma grande dica. Você tem que se adaptar ao caso. Como eu já falei aqui, ó, a grande dica desse caso, ele tem um degradê de cor. Então, toda a sua técnica, você vai fazer um degradê maior de cor. Tem dentes que não tem tanto degradê? Sim, tem dentes que não tem tanto degradê de cor. Então, tem vezes que você vai utilizar uma resina de dentina e uma resina de esmalte, tá? Então não tem o degradê, você vai utilizar uma resina de dentina, uma de esmalte e em alguns casos a resina de opalescência, beleza? Então vamos lá, ó, removi, fiz o bisel, é bem extensa, como eu falei, ó, vai para o terço médio, o bisel vai até quase a cervical, olha lá que legal, até a cervical, isso é só a restauração que tinha. Levemente fiz um bisel lingual também levemente. Vamos lá. O que a gente faz agora? Barreira palatina, né? Como que eu faço a minha barreira palatina? Que eu já adiantei, ó. Olha lá. Minha barreira palatina, muito fininha, pode ver lá. Olha lá que fina ela fica. Com a resina que eu utilizo mais para barreira palatina, tenho mais acerto de cores, seria a Empress Direct na cor Trans 30, né, tá? Nesse caso, fiz o teste, é Trans 30. E agora, o que você fez aqui que ela sua cavidade parece que tá menor já, ó. Transformei a cavidade complexa numa cavidade simples. Então, eu fiz a mesial, como eu falei, ele tem um degradê de cor. Até nessa região, eu utilizei uma resina A2 e indo para no terço incisal aqui, A1 de esmalte, olha lá. Então transformei uma cavidade complexa numa cavidade simples assim, matei a charada, tá? Por quê? Porque agora eu vou aplicar a resina de dentina, tá? Então vamos lá, olha lá a resina de dentina ou de corpo. Eu utilizo muito a resina de corpo. Eu utilizo uma fina camada de resina de dentina de fundo da Z350, muito fina mesmo, levemente cubro o bisel e olha lá, cobri levemente o bisel com a Z350 de corpo, nessa cervical aqui, ó. Na cervical aqui, utilizei a A2, A3 e fui subindo para A2, beleza? E cobri até a incisal. Ué, mas você não deixou para utilizar uma resina de efeito na incisal? Já falei, esse caso não tem opalescência, o dente tem desgaste. Então eu não vou errar, tá? Eu vou acertar fazendo a minha dentina até o final. E olha lá, depois acrescentei uma resina, como a gente fez o teste, cor A1 e cor B1 de esmalte, tá? Não utilizei resina de efeito. E aqui com aspecto imediato. Olha lá. Finalizei. Já fiz a textura, se você ver, olha que legal, ó. Tem que copiar a textura, como eu já falei. Você pode errar a cor, mas você não pode errar a anatomia. Essa é uma grande dica, tá? Você pode errar um pouquinho da cor, mas não pode errar a anatomia. Ah, se errei um pouquinho, achei que ficou um pouquinho mais claro. Calma aí, o dente desidratou. Tá vendo que esse dente aqui tá mais claro que esse aqui? Então eu terminei, opa, não sei mais, agora eu não sei mais se está certo ou se está errado, tá? Então na próxima sessão você marca outra sessão para ajuste, tá? Sempre bem importante, marca outra sessão para ajuste.
E agora, será que tá legal o comprimento desse incisivo? Ah, na foto tá lindo, né? Tá bem legal. Pois bem, quando o paciente senta, ele tá mais comprido. Essa é uma outra grande dica. Para ajustar incisivos, você tem que sentar o paciente. Aqui eu não consigo virar, o tablet vira a imagem. Você tem que sentar o paciente e ele sorrir, e você vai ver o comprimento dos incisivos, tá? Essa é uma grande dica. Por quê? Porque você mediu com o compasso, a largura está igual, o comprimento está igual, mas o paciente sentado, ele fica mais comprido. Ocorre isso, por quê? Porque tem vezes que esse dente tem uma extrusão, ele tem uma recessão e dá uma diferença gengival que no sorriso, o paciente sentando, a proporção vai estar errada, tá? Então, você ajusta o paciente sentado, esse incisivo, pronto, corrigiu, tá? Então, essa grande sacada. E em outra sessão, você vai fazer um ajuste final. Olha lá, paciente sorrindo. Esse caso era um caso para fazer mais extenso, mas olha lá, não está aparecendo. Tá tendo um degradê leve de cor ainda, como eu falei, esse dente vai desidratar, mas olha lá. É um caso bem complexo, mas esse é o dia a dia clínico nosso, tá? Então, essa é a grande dica para você, tá? Espero que tenham gostado dessa dica. Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Se você tiver dúvidas, deixa na descrição aí do vídeo. E agora é só você testar na prática.